pessoal, cá estou para fazer uma tiragem sobre o tarô mitológico. Hoje é dia de tarô mitológico. Eu vou fazer uma tiragem com o deck do tarô mitológico e vou fazer a leitura, né, da carta correspondente para ver qual é a mensagem mitológica que rege, que está regendo esse início de 2025. Vamos deixar registrado por meio desse oráculo do tarô mitológico. E aí a dinâmica é essa: eu tiro a cartinha e faço a leitura. Bora lá? O que temos então de mito? Qual mito? Qual personagem? Qual história? Qual narrativa vai, de uma certa forma, ser uma tendência nesse início de 2025? Ui! Só vou embaralhar para verificar o fundo do deck, o que vai sair. 2025. 2025. Uau! Ai, ai, ai. 2025. Então, aqui, ó, nós temos para 2025, 5 de ouros. 5 de ouros. É a cartinha que saiu como tendência, né? Como uma energia do coletivo, uma energia manifesta, os 5 de ouros. Então, eu vou ler, vou colocar aqui a cartinha e vou ler a história, a narrativa que se relaciona com os 5 de ouros. Lembrando que o 5 de ouros é uma carta de um naipe, né, de um arcano menor. Então, como um arcano menor é uma vibração importante, né? Ela não se apresentou um arcano maior, uma tendência mais, algo muito mais espiritualizado, né? Mais conectado à essência. Apareceu um arcano menor, mais conectado ao naipe de ouros, ao naipe, então, da questão mais material, mais física, né? Mais densa. Então, a questão da matéria, né, vai ser focada através desse 5 de ouros aí. Deixa eu só achar aqui. Então, eu vou ler o que nós temos aqui, porque esse texto, né, essa interpretação que a Julia Charman Burke e a Liz Green dão para essas 78 lâminas, né, que nós temos aqui do tarô mitológico, é muito profundo, é muito legal. Então, por mais que a gente possa fazer uma análise mais psíquica, mais intuitiva dessas cartas, quando a gente faz uma tiragem normal, essa interpretação aqui, por si só, a leitura bem conectada à narrativa dos mitos, já traz bastante consolo e esclarecimento. Então, vamos lá. Os 5 de ouros. A carta 5 de ouros retrata Dédalo, coberto com um manto remendado, fugindo sorrateiramente da cidade, onde há pouco tempo recebera tanta honra. Em uma colina atrás dele está a sua oficina, com a treliça enfeitada de vinhas
e apresentando 5 pentáculos dourados. O sucesso que Dédalo deve abandonar atrás de si. O marrom das colinas faz parte do cenário árido e da estrada que Dédalo agora percorre. Vamos colocar aqui a imagem aqui para vocês verem, enquanto eu faço a descrição aqui. O 5 de ouros é uma carta de perda e podemos ver como ela segue naturalmente a resposta negativa ao desafio do 4 de ouros. Como Dédalo não podia adequar-se ao desafio da concorrência, procurou apegar-se à situação do passado, e isso envolvia a única solução do assassinato de seu talentoso sobrinho. Agora ele foge de Atenas como um miserável, deixando para trás as recompensas de duros anos de trabalho. Muitas vezes o 5 de ouros indica o perigo de um período de perda financeira, mas o mais relevante é que implica uma perda de autoconfiança. Como tantas vezes confundimos autoestima com segurança material, um revés financeiro pode destruir a confiança material, assim como o sentido de direção do indivíduo e a fé em si mesmo. Durante a queda desastrosa da Bolsa Americana em 1929, muitos indivíduos reagiram à catástrofe financeira cometendo suicídio, uma cruel resposta, se considerarmos a preciosidade da vida humana e, no entanto, uma reação compreensível se pensarmos quantos são os muitos indivíduos que identificam sua autoestima com o sucesso material. A mensagem dos 5 de ouros é deixar fluir, porque a ocorrência de um desastre material pode significar que ele fosse necessário e é inevitável a erradicação de uma atitude errada ou imprópria. O colapso de Dédalo acontece graças a uma deficiência fatal em seu caráter, e a sua perda pode talvez ter sido o único meio de perceber realmente que o seu pior inimigo fosse ele mesmo. Se as dificuldades materiais puderem ser consideradas dessa maneira, então os problemas refletidos pelos 5 de ouros podem derradeiramente resultar na transformação interior do indivíduo para que o futuro produza um renovado sucesso material aliado a um centro interior mais sólido que lhe permitirá enfrentar os desafios que o sucesso traz consigo. No sentido divinatório, o 5 de ouros prevê um período de dificuldade ou perda financeira. Isso pode ser acompanhado de uma perda de autoconfiança e é importante tentar corresponder ao desafio, deixando as coisas fluírem e preparando-se para um novo início, considerando também o exacerbado problema para o qual a nossa própria natureza nos levou. Então, fica bastante claro, né, que o que ressoa já no início de 2025 é algo referente a uma crise financeira, né, uma crise econômica. Aqui foi mencionado o exemplo da Bolsa de Valores de 1929, então pode ser que no coletivo 2025 seja um ano de uma preocupação maior com a questão material, independente, né, de que isso seja para o bem, para que coisas que estavam inadequadas sejam transformadas para algo melhor. É uma fase difícil. E essa questão da autoconfiança, né, isso afeta muito, a gente sabe, né, que principalmente os homens, que são os provedores e tal, muitas vezes quando eles estão sem dinheiro, né, estão sem a prosperidade, eles perdem o centro de si, né, porque a autoconfiança, porque são muito apegados a essa consciência, né, ao que é material, ao que é biocultural, né, e as influências culturais, psíquicas ou até mesmo naturais que trazem esse peso quando não se tem o dinheiro, mas traz a leveza quando se tem o dinheiro. Então, tem que justamente, né, a pessoa tem que buscar uma espiritualidade, buscar cuidar de sua saúde mental, emocional, para que diante de uma crise financeira a pessoa consiga se manter centrada, consiga se manter em pé e saiba que isso é passageiro
que as coisas, obviamente, vão, né, se transformar e vão melhorar, mas neste exato momento, a tendência é o 5 de ouros, né, essa experiência do Dédalo de abandonar tudo, né, em função de um ato errado, de um assassinato, de ter cometido um assassinato, né, ter que abandonar a sua cidade. E esse 5 de ouros também representa, né, a composição do ser humano, 5 elementos, né. Então, nós temos aí a água, a terra, o fogo, o ar, o éter, que compõe a nossa matéria, né. Então, é um ano que a gente tem que cuidar com a escassez, com a falta, as deficiências, né, a desnutrição, a sede, coisas que possam influenciar negativamente o nosso corpo, a nossa saúde física também, né, em termos de matéria. Tentar equilibrar esses elementos, esses 5 elementos no corpo, né, na alma, no espírito, para passar por uma grande turbulência financeira, né. Então, o 5 de ouros confirma que as coisas realmente no financeiro não estão sendo bem administradas ou por uma manifestação da própria natureza e do destino, as coisas vão culminar em 5 de ouros, em escassez, em perda financeira, né? Em crise econômica, ok? Então, essa seria a carta que saiu agora em janeiro de 2025, mas no fundo do deck tem o 3 de espadas. O 3 de espadas eu vou ler também para fechar, porque o 3 de espadas também é um arcano menor, né? E é uma carta que vem para, de repente, dar mais pistas desses 5 de ouros, né? Então, esse 3 de espadas, ele é uma carta de sofrimento, é uma carta pro coletivo, né? Uma carta de sofrimento, de uma mentalidade em sofrimento mental, né? De ser ferido, de ser machucado. Então, o 3 de espadas é a carta que retrata o rei Agamenon assassinado em seu banho. O corpo do rei encontra-se na água. À esquerda, Egisto, de barba e cabelos pretos, vestido de cinza escuro, fere o coração do rei com a espada. Outra espada está enterrada no corpo inerte. À direita, Clitemnestra também fere o coração do marido com uma espada. Além do pórtico de mármore, um céu preto e ameaçador sobre picos nevados. O 3 de espadas é uma carta pesarosa, porque a disputa ou conflito iminente do 2 de espadas finalmente irrompeu. Portanto, o tema da integração inicial que liga todos os três dos arcanos menores está nele refletido em uma situação penosa que revela uma separação, uma desilusão. Mas mesmo sendo penosa, essa carta, que sem dúvida é difícil, representa uma liberação de energia, pois há movimento em comparação à estagnada e desagradável tensão do 2 de espadas. O que quer que tenha ocorrido foi necessário, pois algo age para exigir esse conflito antes de ele se desenrolar para o seu eventual final criativo. Aqui, Clitemnestra realizou a sua vingança, inevitável a partir do momento em que Agamenon optou pela entrega da vida de sua filha a favor de sua própria glória. Alguma coisa iniciada no passado desabrocha no 3 de espadas e o resultado raramente é agradável. Este é o mais profundo significado da maldição do mito grego. Não é um feitiço ou um malfadado destino lançado por um deus caprichoso, mas o inevitável resultado das consequências da escolha humana que mais cedo ou mais tarde resultará em um conflito ou em uma desilusão no derradeiro acerto de contas. Então, a carta do 5 de ouros tem muito a ver com isso aqui, né? A escolha humana e suas consequências. A triste visão do 3 de espadas traz consigo um sentimento de alívio, pois o veneno finalmente veio à luz e, portanto, uma chance de cura futura torna-se possível. Ressentimentos que ficaram intimamente presos em razão do medo, do conflito e da raiva finalmente têm uma forma de extravasarem, mas geralmente por meio da geração seguinte, que é forçada a resolver os problemas que a anterior se recusou a enfrentar.
Por mais desagradável que seja o 3 de espadas, ele é um passo criativo à frente do 2 de espadas. E também uma solução final agora é possível. No sentido divinatório, o 3 de espadas anuncia uma disputa, um conflito ou uma separação. De alguma forma, esse estado penoso é necessário e o indivíduo percebe que não pode seguir adiante, recusando-se a enfrentar o conflito. Isso é como a retirada de um abscesso para que o corpo possa reagir e começar a se curar. Então, são tempos difíceis mesmos, né? Mesmo para o coletivo. Eu fecho aqui essa tiragem do tarô mitológico, trazendo, né, essa energia maravilhosa que essas duas autoras possibilitaram, materializaram através desse deck, através desse texto, né? Esses textos aqui que são maravilhosos, servem para um processo de autoconhecimento muito significativo, mas as notícias não são muito boas, né? Por isso a gente tem que se preparar. 2025 vai ser pesado, 5 de ouros com 3 de espadas. Realmente, a emanação no coletivo é bastante conflituosa, bastante pesada, está realmente afetando muito o mental e o material de todos os envolvidos, né? Então, há de se ter muita calma, muita paciência, muita sabedoria, centrar-se, equilibrar-se, se conectar, que às vezes fica muito difícil se conectar com o alto, em função dessa energia muito pesada na Terra, né? Que foi provocada né, originada pelos próprios seres humanos, né? Então, a gente está colhendo as consequências dos nossos próprios atos e isso vai reverberar, como diz aqui, né, a previsão do 3 de espadas, mais na geração seguinte, que vai ter que limpar e reorganizar as coisas, porque a geração atual está com medo de enfrentar algumas verdades, né? Então, que assim seja. Então, essa foi a mensagem de hoje, né? Para essa vibração inicial da entrada de 2025, 5 de ouros e 3 de espadas. Vamos observar como, ao longo do ano, esses símbolos vão se manifestar nas nossas vidas e muita paz. Be blue, be yourself. Até mais.